Oi, tudo bem? Você acha que as religiões são necessárias? Se esse vídeo apareceu para você e você não sabe por quê, muito prazer. Eu sou Yara Marilis, aqui é a Alma Social, e eu trago para você conhecimentos espirituais e filosóficos de uma forma fácil e prática para você praticar no seu dia a dia, aplicar no seu dia a dia. Mas hoje, o que eu gostaria era de bater um papo, ter uma troca com relação a essa questão que eu levantei, sobre as religiões. Eu sei que aqui nesse nosso grupo Alma Social nós somos um grupo seleto de pessoas, né? Provavelmente já tem algum conhecimento sobre as leis do universo, a vida como funciona, quem realmente somos nós. E de uma forma assim, muito de improviso eu estou falando aqui. Eu gostaria de saber se você acha que nós aqui precisamos de religião, o ser humano precisa da religião. Eu vou expor a minha opinião de coisas que essa opinião eu formei depois de muitos anos de caminho nessa estrada, muitas escolas ocultistas, espiritualistas, a religião católica, a Umbanda, o espiritismo, o kardecismo, o universalismo, e eu concluí o que eu vou falar. Eu não acho que o ser humano precise de religião. A religião é uma forma institucionalizada, validada, de poder social e econômico, no meu ponto de vista. Os detentores do conhecimento e da sabedoria que vinha sendo passada dos mestres para nós, eles simplesmente se apoderaram desses conhecimentos para eles, exclusivamente para eles, e a população ficou órfã da sabedoria que poderia expandir a sua consciência. O que nós vemos hoje são pessoas dominadas pelo medo, medo do pecado, se pecar da punição, e a culpa por pecar, por ir contra dogmas e crenças, porque não conseguem satisfazer os seus desejos, por causa justamente dessas crenças limitantes que as religiões formaram na consciência humana. Ao meu ver, no meu ponto de vista, depois de tudo que eu passei e estudei, isso tem um objetivo, que é o controle. Existe um intermediário entre você e a divindade, que é aquele que detém a sabedoria, e essa sabedoria, essa pessoa que a detém, diz que recebeu ela de Deus. Então, qual autoridade maior do que essa? Nenhuma, né? Então, os réis mortais que não têm o estudo da anatomia humana, anatomia oculta humana, das leis universais, do porquê que nós estamos aqui, quem somos nós, isso tudo, a grande massa que está nas mãos das religiões, elas não têm conhecimento sobre isso. Então, elas ficam reféns do intermediário. O intermediário é a religião, na forma de algum ser humano que ocupa esse cargo de chefia, seja padre, seja pastor, seja bispo, dentro de um centro espírita, seja lá o dono do centro espírita, não importa. E o que eu vejo é que existem dogmas, crenças que cerceiam a expansão da consciência humana, que impedem que a consciência humana tenha conhecimento, se recorde, se lembre quem ela verdadeiramente é, que ela não é essa personalidade, essa persona que se chama, no meu caso, Yara, no seu caso,
o seu nome, né, com todas as características, qualidades que puseram em nós. Nós não somos isso, nós somos uma essência que não nasceu nem vai morrer, e isso foi escondido de nós. Nós temos o poder, nós somos um pedaço dessa divindade, desse Criador, dessa mente universal. Isso foi escondido de nós, por quê? Para que nós não tivéssemos nunca poder. Então, existe um intermediário entre você e o ser superior. No caso, eles chamam de Deus. Eu acho que isso houve fases da história humana em que esteve muito exacerbado, né, como, por exemplo, na Idade Média, né, que a gente via a igreja matando a rodo as pessoas, dominando através de um pavor, de um pânico, impedindo o crescimento na medicina, na física, na biologia, em tudo, né? Enquanto o Oriente estava hiperdesenvolvido, né, em termos de estudos, em termos de organização social, a Europa, na Idade Média, estava mergulhada na lama mesmo. Era sujeira, era imundícia, era esgoto a céu aberto, era doença, isso tudo porque havia um impedimento do esclarecimento, do estudo das pessoas, né? As pessoas eram simplesmente massa de manobra para que alguém se mantivesse no poder e tivesse dinheiro. Não é muito diferente de hoje em dia. Outro dia eu vi um estudo feito com pessoas de uma certa religião, eu não quero falar o nome, dizendo que os casos de distúrbio mental aumentaram significativamente nessas pessoas, porque essa religião ela vem ao longo dos anos tomando força, encorpando, né? Pegando justamente as pessoas menos esclarecidas que, coitadas, são dignas de pena, né? São levadas por isso, né? Durante muito tempo, eu achei que a religião era necessária, sim, para algumas pessoas que têm um estado de consciência ainda muito limitado e que precisam disso para sobreviver, né? Porque não desenvolveram o intelecto, não se alimentaram direito para desenvolver massa cerebral, vivem uma vida muito judiada e a religião é um alento, né? É como se fosse um esteio para essas pessoas. Mas hoje em dia eu já não penso mais assim. A minha opinião é essa. Desde sempre as religiões vêm cerceando o crescimento, a expansão da consciência humana. O que significa expandir a consciência humana? Significa você obter conhecimento, você estudar, você poder estudar, você ter acesso à sabedoria dos mestres. O que eles deixaram para nós? E você, por você mesmo, sem nenhum intermediário, estudar, praticar e experimentar aquilo em você. Quando você experimenta, aquilo vira sabedoria. Aquele é o seu universo. Aquela é a sua verdade. Isso foi tirado do ser humano. E o ser humano, hoje em dia, por causa das religiões, vive preso, escravo de dogmas e crenças que limitam muito a sua vida. Por isso eu acho que não deveria existir mais isso, as religiões. Eu acho que as crianças deveriam ser ensinadas desde pequenininhas a anatomia oculta do ser humano, para elas saberem quem elas são de verdade, que elas são uma consciência, como que elas fazem para estreitar essa ligação com essa consciência. Isso deveria ser ensinado desde pequenininho na escola. Como que medita, como funciona a mente, como que eu controlo a minha mente. Tudo isso iria ser libertador para a humanidade. Mas quem quer que a humanidade se liberte?
Você acredita que alguém quer que a humanidade se liberte? Eu não acredito. Então, o trabalho, no meu ponto de vista, é de formiguinha. É cada um acendendo a sua vela para iluminar um pouquinho aquele campo e passando um pouquinho do seu fogo para outra pessoa. Esse é o trabalho de formiguinha. Eu queria que você me dissesse o que você acha disso. O que você pensa a respeito disso? Você já parou para pensar? Todos nós fomos formados em alguma religião, né? Eu fui na religião católica. Então, a gente, aqui no Ocidente, a gente passou por isso. E eu queria saber o que você pensa. Se você acha que isso é necessário, ou se você acha que a humanidade tinha que ser ensinada a caminhar com as próprias pernas. Deixe seu comentário aqui. E se esse vídeo te fez bem, e se você acha que tem alguém que precisa escutar essas palavras, deixe o seu like e passe esse vídeo adiante para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.